Olá, sou Teca Rebouças e o nosso papo hoje é sobre lucro líquido. Afinal, sobrou dinheiro no caixa, eu posso considerar isso um lucro líquido? Como eu calculo isso e como eu faço para evitar surpresas durante o ano e ter momentos aí onde falta dinheiro, simplesmente falta dinheiro. Bom, a primeira coisa que eu preciso explicar para você, tá? Nem tudo o que sobrou no seu caixa pode ser considerado lucro líquido, tá? Só podemos considerar como lucro líquido depois que nós tiramos todo o que realmente custou dentro daquele mês, indiferente se você pagou ou não. Um exemplo para você: nem sempre você vai ter o custo do 13º, nem sempre você vai ter as férias. Férias só vence depois de um ano, mas não significa que desde o primeiro momento que você tem um colaborador, ele já não esteja com direitos de 13º e férias. O problema é que a gente precisa saber, principalmente para saber usar com sabedoria o lucro líquido. Se eu não tenho essa consciência e se eu não tenho esses cálculos, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um faturamento de 20 mil reais, sobrou 5 mil reais líquido, sobrou no meu caixa. Opa, vou aproveitar. E muitas vezes a gente aproveita esse dinheiro para dar uma melhorada, fazer um investimento, arrumar uma parede e tal. E não tem nada de errado, gente, a gente fazer isso, desde que seja com muita consciência e não, usando esse dinheiro de uma maneira muito certa. O problema é que nós só podemos usar aquilo que nos pertence. Porque se eu, por exemplo, sobrou 5 mil reais e eu separei lá que seja 1.500 para estes provisionamentos, tudo bem, eu posso usar os meus 3.500. O problema é que muitas vezes a gente acaba usando todo esse caixa e aí o que acontece? Só para você ter um exemplo, como as instituições financeiras elas sabem que falta esse planejamento para os empreendedores. Setembro, outubro, começa a soltar anúncios, né? Faça um empréstimo, faça um adiantamento para você pagar o 13º. Gente, não existe 13 meses. Nós precisamos provisionar isso. E isso, gente, tem que estar dentro do mês. Inclusive, para a gente saber se aquele mês, ele está dando lucro ou prejuízo. Então, primeiro, a gente calcula todos os nossos custos. Teca, como eu faço para calcular isso? Simples. Eu tenho um salário de um funcionário, de um colaborador de R$ 1.200. Divido isso aí, eu vou saber quanto que é 1/12, que é o 13º. Aí tem outros custos, tem 13º, tem FGTS, tem INSS, tem o INSS que você vai descontar do funcionário, mas tem o INSS que a sua empresa vai pagar. Então, enfim, são todos esses cálculos, esses provisionamentos que você precisa considerar. Aí sim, sobrou, é lucro líquido. Aí, o que eu faço? Faça aquilo que você achar melhor, mas faça com sabedoria, porque nem sempre todos os meses são iguais. Então, eu recomendo sempre faça um provisionamento também para meses que possivelmente pode aí ter algumas quedas de vendas e aí pode ter algumas surpresas. Mas para você entender, sobrou dinheiro no caixa, é lucro líquido? Não. Se você não fez o provisionamento. Mas se você provisionou certinho, sobrou, aí sim, use somente esta parte para não ter surpresas. Espero ter explicado aqui para você o que é um lucro líquido e o que não é um lucro líquido. Mas ficou com dúvida? Manda aqui para mim, eu respondo para você.